Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades com VDZ. A construção civil global enfrenta hoje um desafio sem precedentes em relação à sua pegada de carbono, sendo responsável por cerca de 38% de todas as emissões de gases de efeito estufa no mundo. O concreto tradicional, embora essencial para o desenvolvimento urbano, possui um custo ambiental altíssimo, principalmente devido à produção do cimento Portland. Nesse cenário de urgência climática, surge uma tecnologia disruptiva, os biotijolos. Estes materiais representam uma revolução tecnológica que une a biologia sintética à engenharia de materiais de uma forma nunca antes vista na história da infraestrutura humana. Diferente de tudo o que conhecemos, esses novos materiais não são fabricados em fornos industriais poluentes. Eles são cultivados como organismos vivos. O processo utiliza o metabolismo de micro-organismos específicos para consolidar partículas minerais em estruturas sólidas, resistentes e duráveis. A ideia é transformar o canteiro de obras em um ecossistema produtivo, onde a biologia assume o papel das máquinas pesadas. Essa mudança de paradigma promete transformar o setor de construção de um dos maiores emissores de poluentes em um aliado fundamental no combate ao aquecimento global, sequestrando carbono diretamente da atmosfera durante a produção. O impacto estético dos biotijolos também é notável, apresentando uma aparência orgânica e natural que varia conforme os agregados utilizados, como areia, cinzas ou resíduos industriais. Eles podem ser produzidos em diversas formas e cores sem a necessidade de pigmentos sintéticos caros, oferecendo aos arquitetos novas possibilidades de design biofílico. A textura granulada e a coloração terrosa refletem a geologia local, permitindo que os edifícios se integrem visualmente ao ambiente ao seu redor. É o fim da era do cinza concreto e o início de uma arquitetura que respira e interage com a paisagem. A biotecnologia aplicada aqui não é apenas teórica, ela já está sendo testada em laboratórios de universidades renomadas e startups de ponta ao redor do globo. O foco é a escalabilidade, permitindo que milhões de unidades sejam plantadas simultaneamente com intervenção humana mínima. A automação desses sistemas de cultivo garante a uniformidade das peças e a manutenção das condições ideais de crescimento bacteriano. O resultado é um produto final que atende aos mais rígidos padrões internacionais de construção civil, mas com uma fração do custo energético e ambiental dos métodos tradicionais de alvenaria. A educação de novos profissionais, como arquitetos e engenheiros biotecnológicos, torna-se essencial para a expansão desta tecnologia. Compreender o comportamento de materiais vivos requer uma mudança drástica de mentalidade, onde o projeto leva em conta o tempo de crescimento e as condições ambientais de fabricação. Cursos de especialização já estão surgindo para formar a mão de obra necessária para operar as biofábricas do futuro. Estamos presenciando o nascimento de uma nova categoria profissional que funde o conhecimento profundo da biologia molecular com a física das estruturas para erguer as cidades do amanhã. O segredo por trás dos biotijolos está em uma técnica sofisticada chamada precipitação de carbonato de cálcio induzida por micro-organismos, ou MICP. Nesse processo, bactérias específicas e não patogênicas, como a Sporosarcina pasteuri, são introduzidas em uma mistura controlada de areia, nutrientes e ureia. Essas bactérias utilizam uma enzima chamada urease para digerir os compostos presentes, desencadeando uma reação química precisa. O resultado? A formação de cristais de carbonato de cálcio, que funcionam como um cimento biológico natural, colando os grãos de areia. Imagine essas bactérias como pedreiros microscópicos, trabalhando grão a grão. O carbonato de cálcio é o mesmo mineral que dá dureza às conchas do mar, mas aqui ele forma a estrutura do tijolo. Em poucos dias,
A areia se transforma em um tijolo sólido e resistente, graças à ação das bactérias. E tudo isso acontece em temperatura ambiente, sem necessidade de fornos ou calor extremo. Diferente do tijolo convencional, que exige fornos a mais de 1.400 MB e consome muita energia fóssil. O biotijolo elimina esse gasto energético e reduz drasticamente as emissões de CO2 logo no início da produção. Além disso, a reação biológica consome nitrogênio e carbono, transformando possíveis poluentes em componentes estruturais estáveis. A escolha das bactérias é rigorosa. São cepas seguras para humanos e capazes de sobreviver em ambientes alcalinos, ideais para materiais de construção. O controle biológico permite ajustar porosidade e resistência do tijolo, variando nutrientes e tempo de incubação, enquanto sistemas de ventilação garantem oxigenação e densidade homogênea. O resultado é uma estrutura microscópica altamente organizada, com resistência à compressão de 20 a 30 MPa, suficiente para construções residenciais e comerciais de pequeno porte. É a biologia criando materiais de construção mais leves, resistentes e ecológicos, provando que a natureza pode superar até mesmo a engenharia tradicional. Os biotijolos não são só bons para o planeta, eles têm umas funções incríveis também. Uma das mais legais é a capacidade de se curar sozinhos, quase como se tivessem um poder mágico embutido na sua estrutura. Quando surge uma rachadura, as bactérias dormentes presentes nos biotijolos entram em ação. Elas ficam adormecidas, como se estivessem em modo de espera, até que a umidade ou o ar atinjam a fissura. Nesse momento, essas bactérias acordam e começam a metabolizar nutrientes incorporados ao tijolo, produzindo calcita, um mineral que preenche e sela a rachadura, restaurando a integridade do material. Esse processo de autorreparo é tão eficiente que funciona como uma proteção estrutural contínua, criando uma espécie de garantia biológica contra danos ao longo dos anos. Além disso, os biotijolos apresentam alta resistência à carbonatação, um fenômeno que costuma enfraquecer o concreto convencional ao longo do tempo. O concreto tradicional pode rachar e desmanchar com o tempo, mas os biotijolos estão sempre lá, trabalhando para se consertar. E a inovação não para por aí. Já existem biotijolos com sensores digitais e nanomateriais integrados, capazes de monitorar em tempo real a presença de fissuras, umidade e até mudanças estruturais, tornando a manutenção ainda mais inteligente e preventiva. Isso significa menos reforma, menos entulho e menos gasto a longo prazo. E esses tijolos são resistentes, viu? Em testes, alguns biotijolos aguentaram tanto quanto, ou até mais que o concreto comum. Eles suportam peso, chuva, vento forte e até tremores de terra. E como são feitos em temperatura ambiente, os trabalhadores não ficam expostos a fornos quentes nem poeira tóxica. Mais segurança para quem constrói e para quem mora. Fazer concreto tradicional gasta um absurdo de água, às vezes mais do que alguns rios conseguem dar conta. Em lugares onde a água já é pouca, isso vira um problemão. Os biotijolos usam bem menos água. As bactérias fazem a maior parte do serviço, então sobra água para beber e para a agricultura. Outro ponto inteligente dos biotijolos é a reciclagem. Dá para usar restos de vidro, areia que sobrou das fábricas, ou até cinzas de plantas queimadas como base. As bactérias transformam esse lixo em tijolo novo e resistente, reaproveitando o que iria para o aterro. Isso mantém o lixo longe dos lixões e deixa as cidades mais limpas. Reciclar resíduos para virar material de construção resolve dois problemas de uma vez: menos poluição e casas mais baratas. E não é só economia de recurso, não. Os biotijolos liberam bem menos gás carbônico que o concreto. Menos aquecimento global, ar mais puro para todo mundo. Imagina uma cidade onde cada prédio ajuda o planeta ao invés de atrapalhar.
O processo de biofabricação permite até o uso de água do mar, reduzindo ainda mais a pressão sobre fontes de água doce e tornando a produção viável em regiões costeiras e áridas. Além disso, a reciclagem de resíduos industriais, como vidro, areia e cinzas, cria um ciclo fechado de materiais, onde quase nada é desperdiçado e tudo ganha novo valor. A descentralização produtiva é outra vantagem. Pequenas fábricas de biotijolos podem ser instaladas em comunidades locais, gerando empregos, renda e autonomia para a população. Isso empodera as pessoas, fortalece a economia local e reduz a dependência de grandes indústrias centralizadas. O ciclo fechado de materiais e o controle biológico do processo garantem segurança ambiental, evitando contaminações e protegendo o solo e a água. Com a biofabricação, a construção civil se transforma. Menos impacto ambiental, mais sustentabilidade e cidades verdadeiramente verdes. Biotijolos não ajudam só o planeta, eles ajudam as pessoas também. O papel do biotijolo na mitigação das ilhas de calor nas grandes metrópoles é significativo devido às suas propriedades térmicas únicas. O material possui uma inércia térmica natural, que ajuda a regular a temperatura interna dos edifícios, absorvendo o calor durante o dia e liberando-o lentamente à noite. Para começar, as casas feitas com biotijolos ficam mais fresquinhas nos dias quentes. Isso reduz drasticamente a dependência de sistemas de ar-condicionado, que são grandes consumidores de energia elétrica. Além disso, a capacidade do material de manter uma certa micro-umidade dentro da sua matriz mineral contribui para um efeito de resfriamento evaporativo passivo nas fachadas. Diferente do asfalto e do concreto escuro, que retém o calor solar, os biotijolos podem ser cultivados com cores claras e texturas que refletem a radiação UV de forma mais eficiente. Isso torna as cidades mais frescas e agradáveis durante as ondas de calor extremo, melhorando a qualidade de vida urbana. A permeabilidade controlada dos tijolos também permite que a água da chuva passe através de calçadas e praças, recarregando os lençóis freáticos e reduzindo o risco de inundações rápidas causadas pela impermeabilização excessiva do solo nas cidades modernas. Quem mora em casa de biotijolo também sente o ar mais limpo. Eles não soltam substâncias tóxicas igual a alguns materiais. Ótima notícia para crianças, idosos e quem tem alergia ou problemas respiratórios. Os biotijolos ainda respiram, absorvendo e liberando umidade. Isso mantém a casa seca e livre de mofo. Acabou aquele cheiro de úmido e parede embolorada. Só ar puro o ano inteiro. A regulação da umidade interna é um benefício vivo, direto para os moradores. Os biotijolos atuam como pulmões para a habitação, absorvendo o excesso de umidade do ar interno em dias chuvosos e liberando-o quando o ambiente está seco. Esse equilíbrio higroscópico natural reduz a proliferação de fungos, mofo e bactérias patogênicas nas paredes, protegendo a saúde respiratória dos ocupantes. A integração dos biotijolos com o design biofílico permite que plantas e micélios cresçam diretamente em cavidades planejadas dentro da estrutura. Isso cria paredes vivas, integradas que purificam o ar, aumentam a biodiversidade urbana e fornecem isolamento acústico superior. A visão futura para esses materiais inclui a possibilidade de paredes que mudam de cor ou transparência, em resposta a estímulos ambientais, como a intensidade da luz solar. Paredes que escurecem no verão para bloquear o calor e se tornam claras no inverno para aproveitar a radiação térmica, poderiam revolucionar a eficiência energética passiva. E como eles são resistentes e se consertam sozinhos, as casas feitas com biotijolos são mais seguras em tempestades ou terremotos. Dá para dormir tranquilo, sabendo que seu lar está feito para proteger de verdade. O biotijolo é a base para uma nova geração de materiais responsivos que fundem a arquitetura com a inteligência biológica adaptativa.
criando edifícios que não apenas nos abrigam, mas que se adaptam ativamente às nossas necessidades climáticas. Já pensou poder construir casas fortes em qualquer lugar, até na Lua ou em Marte? Tem cientista testando biotijolos em uns lugares bem diferentes. Como eles não precisam de calor intenso nem de muita água, dá para produzir biotijolo com material do próprio local, até em deserto ou região gelada. A NASA e outras agências espaciais já estudam como usar biotijolos para fazer abrigo em outros planetas. O segredo é simples, basta ter a bactéria certa, um pouco de areia ou poeira e nutrientes. As bactérias fazem o resto, transformando o solo alienígena em tijolo resistente. Aqui no Brasil, os biotijolos podem ajudar comunidades que perderam tudo em enchentes ou desastres naturais. É possível construir casas fortes, rápidas e baratas para quem mais precisa, e como são fáceis de fazer, ajudam onde falta recurso. A transição para o uso de biotijolos também aborda questões críticas de segurança ocupacional e saúde pública. O processo de fabricação biológica é silencioso e limpo, eliminando a poluição sonora e atmosférica típica de cimenteiras e olarias tradicionais. Como o processo não gera poeira tóxica de sílica, responsável por doenças respiratórias graves em operários, nem fumos metálicos, o ambiente de trabalho nas biofábricas é significativamente mais seguro. Isso melhora as condições de vida dos trabalhadores do setor e permite a instalação de fábricas em áreas urbanas densas sem incomodar a vizinhança. A ausência de substâncias voláteis perigosas, como formaldeídos e resinas sintéticas frequentemente usadas em materiais de construção modernos, garante que os edifícios construídos com biotijolos tenham uma qualidade de ar interno superior. Isso é fundamental para prevenir a chamada Síndrome do Edifício Doente, que afeta milhões de pessoas em escritórios e residências mal ventiladas. O biotijolo é quimicamente inerte e seguro, proporcionando um ambiente habitável livre de toxinas desde o primeiro dia de ocupação, beneficiando especialmente crianças, idosos e pessoas com alergias. A resistência ao fogo dos biotijolos é inerentemente superior à de materiais à base de polímeros ou madeira tratada quimicamente. Por serem compostos principalmente de minerais inorgânicos, carbonato de cálcio e agregados pétreos, os blocos não alimentam chamas e não liberam gases tóxicos quando expostos a altas temperaturas durante um incêndio. Em situações de emergência, a integridade estrutural do material mineralizado oferece uma barreira protetora eficaz, aumentando o tempo disponível para a evacuação e protegendo a vida dos ocupantes e dos bombeiros no local. O sequestro de nitrogênio durante a reação de MICP auxilia na redução de poluentes atmosféricos nas proximidades das áreas de fabricação. A ureia utilizada no processo é convertida em carbonato, e os subprodutos gasosos podem ser capturados e reutilizados como fertilizantes em processos agrícolas vizinhos. Esse nível de integração industrial mostra que a biofabricação de tijolos não é um processo isolado, mas parte de uma rede metabólica industrial eficiente que transforma resíduos em recursos, minimizando o impacto ambiental global da atividade humana. A precisão química garantida pelas bactérias assegura que não haja lixiviação de metais pesados ou substâncias nocivas para o solo após a instalação dos tijolos. Diferente de alguns tratamentos químicos de madeira ou cimentos especiais, a matriz mineral bacteriana é estável e segura para o contato direto. Estudos de longo prazo confirmam que o biotijolo é um dos materiais mais inertes e seguros disponíveis para a construção civil contemporânea, respeitando a integridade dos lençóis freáticos e a biodiversidade do solo ao redor das edificações. As possibilidades são quase infinitas. De casinhas no interior até estações futuristas no espaço, os biotijolos podem ajudar a gente a construir um futuro melhor, onde quer que seja.
A versatilidade e a logística simplificada dos bioconcretos têm chamado a atenção de agências espaciais como a NASA para futuras missões de colonização em Marte e na Lua. Transportar materiais de construção pesados da Terra para outros planetas é algo financeiramente proibitivo. Mas a biotecnologia nos permite enviar apenas os micro-organismos e nutrientes necessários, em um pó compacto e leve. O principal agregado seria o solo local, o regolito lunar ou marciano, colado por bactérias para criar abrigos seguros contra a radiação. Esse conceito de fabricação in loco tira proveito do crescimento autônomo para construir infraestruturas complexas com o mínimo de recursos trazidos da Terra. As bactérias podem ser programadas para mineralizar o solo espacial de forma eficiente, criando estruturas que oferecem proteção térmica e blindagem contra micrometeoritos. É uma aplicação real e detalhada da biologia na engenharia aeroespacial, com os bioconcretos formando a base tecnológica para expandir a presença da humanidade pelo sistema solar, usando a própria vida para construir lares em mundos estéreis. Certos agregados densos cultivados com bactérias podem bloquear a radiação ionizante, tornando-os ideais para uso espacial e médico. Bioconcretos especializados poderiam proteger contra raios X e radiação cósmica com a mesma eficácia do chumbo ou concreto pesado, mas com uma pegada ecológica muito menor e custos de transporte drasticamente reduzidos. Isso abre mercados promissores para clínicas de radiologia sustentáveis e centros de pesquisa nuclear em busca de práticas de construção mais seguras e ecológicas. O monitoramento remoto dessas bioestruturas, mesmo em outros planetas, seria facilitado por biosensores integrados. Uma parede em Marte poderia informar o controle da missão na Terra se estivesse rachada devido ao estresse térmico e, ao mesmo tempo, acionar seu próprio reparo biológico. Essa autonomia é crucial para missões onde a intervenção humana imediata não é possível. Os bioconcretos, então, representam não apenas uma solução para crises na Terra, mas a pedra angular para nossa sobrevivência em ambientes extremos além do nosso planeta. Pesquisas sobre o fim da vida dessas estruturas espaciais sugerem que elas poderiam ser recicladas para fornecer minerais essenciais para sistemas de suporte à vida e estufas hidropônicas. Em uma colônia espacial com recursos limitados, nada pode ser desperdiçado. Os bioconcretos se encaixam perfeitamente na lógica de reciclagem de ciclo fechado necessária para a exploração espacial de longo prazo, provando que a biotecnologia é a ferramenta mais avançada e resiliente que temos para enfrentar os desafios geológicos e climáticos de qualquer mundo. Uma aplicação precisa e emocionante dos bioconcretos é a restauração do patrimônio histórico degradado. Muitas igrejas, castelos e monumentos antigos foram construídos com calcário natural, que hoje sofre com a erosão e a poluição ácida. Ao aplicarmos soluções bacterianas diretamente nessas pedras desgastadas pelo tempo, possibilitamos uma consolidação biológica que é perfeitamente compatível com o material original. Diferente das resinas sintéticas ou epóxis, que podem causar danos a longo prazo, o cimento biológico se liga quimicamente à rocha histórica, devolvendo a força e a durabilidade. Essa restauração biológica preserva a aparência original enquanto interrompe a deterioração interna. Especialistas em conservação já utilizam essas técnicas para salvar detalhes arquitetônicos delicados que seriam perdidos com métodos convencionais. Os bioconcretos e suas variantes líquidas agem como um elixir da juventude para a pedra, provando que a tecnologia do futuro pode ser nossa maior aliada na preservação da história arquitetônica. É uma demonstração clara de como a ciência moderna respeita e reforça as conquistas da engenharia clássica. A aceitação regulatória dos bioconcretos está avançando rapidamente ao redor do mundo, com normas técnicas sendo desenvolvidas especificamente para materiais biocompósitos. Engenheiros e órgãos reguladores
estão trabalhando para padronizar testes de envelhecimento acelerado e resistência mecânica, garantindo que o mercado imobiliário possa adotar essa tecnologia com total segurança jurídica. Essa validação institucional rigorosa já está em andamento em centros de pesquisa na Europa, Ásia e Américas. À medida que os custos de energia e as taxas de emissão de carbono aumentam para as indústrias tradicionais, a viabilidade econômica dos bioconcretos se torna mais clara. Os processos de cultivo exigem uma infraestrutura muito mais simples e barata do que as gigantescas usinas de aço ou cimento. A produção descentralizada reduz drasticamente os custos de logística e elimina as emissões do transporte de materiais pesados. Os bioconcretos não são apenas uma escolha ética, eles estão rapidamente se tornando a decisão financeira mais inteligente para as cidades do amanhã. O investimento nesta pesquisa está crescendo através de fundos focados em ESG. Investidores globais reconhecem que o setor imobiliário precisa de soluções disruptivas para atingir as metas de descarbonização até 2050. Os bioconcretos são uma das poucas tecnologias maduras capazes de entregar reduções reais e mensuráveis no carbono incorporado. Ao investir em tijolos vivos, o mercado financeiro está literalmente apostando nas bases de um novo mundo, onde o crescimento econômico e a preservação ambiental andam de mãos dadas. Em conclusão, os bitijolos representam o auge da biotecnologia aplicada à infraestrutura humana, oferecendo um caminho realista para as cidades do nosso futuro. Ao transformar bactérias em trabalhadoras silenciosas e eficientes, a humanidade pode finalmente conciliar o crescimento urbano com a preservação vital do equilíbrio planetário. Não mais apenas um bloco morto, o tijolo se torna parte de um ecossistema complexo, absorvendo carbono, sustentando a vida e se regenerando. A era de cultivar edifícios está apenas começando, e esta tecnologia é a pedra angular de uma nova história. A química precisa do MICP garante que nenhuma substância nociva seja liberada, tornando as cidades mais seguras e saudáveis para as próximas gerações. Estudos de longo prazo confirmam que os bitijolos são alguns dos materiais mais inertes e seguros do mundo, protegendo todos os ecossistemas circundantes. Ao escolher esses materiais, passamos de simplesmente ocupar o planeta para verdadeiramente coexistir com ele, transformando cada casa, escola e hospital em um reservatório ativo de oxigênio e biodiversidade urbana. A resiliência estética e a durabilidade natural contra a radiação UV significam que os edifícios de bitijolos mantêm sua integridade visual por décadas, sem a necessidade de tintas tóxicas. Com o tempo, esses materiais desenvolvem uma pátina como a pedra natural, dando aos bairros uma sensação de permanência e solidez histórica. Os bitijolos se integram organicamente com o ambiente, provando que a beleza mais duradoura vem das leis fundamentais da biologia e da mineralogia da terra. A visão de longo prazo para os bitijolos é criar infraestruturas que funcionem como florestas minerais, cidades inteiras capazes de processar resíduos, regular sua própria temperatura e curar danos estruturais sem intervenção humana constante. Essa autonomia biológica é a chave para uma civilização resiliente diante das mudanças climáticas globais. Os bitijolos são a prova viva de que as inovações mais poderosas muitas vezes surgem da humilde observação da natureza e da aplicação inteligente de seu potencial regenerativo e construtivo. Fechamos este capítulo certos de que a biotecnologia na construção não é mais um sonho distante, mas uma realidade tangível tomando forma agora. Cada bloco cultivado é um passo em direção a um futuro onde a tecnologia não destrói a natureza, mas a utiliza para criar lares mais seguros, verdes e confortáveis. Os bitijolos são o símbolo de uma nova era de harmonia entre o concreto e a vida, e sua jornada para transformar o mundo está apenas começando.
Vimos hoje como pequenos micro-organismos estão prestes a mudar a forma como construímos nossas casas e cidades para sempre. Se você ficou fascinado com a ideia de morar em um edifício que respira e se cura sozinho, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades tecnológicas como essa. Ative o sininho para acompanhar as próximas fronteiras da ciência e da engenharia. Comente abaixo se você teria coragem de construir sua casa com biotijolos. E compartilhe este vídeo com quem se interessa por sustentabilidade e inovação. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! No mundo todo, tem gente testando e usando biotijolos. Na Índia, pesquisadores construíram até banheiro público de biotijolo, para provar que funciona até em situação difícil. Nos Estados Unidos, uma empresa chamada Biomason já fez calçadas e muros só com areia, bactéria e água. Sabia que as bactérias usadas nos biotijolos são seguras e naturais? Algumas delas você encontra até no iogurte. Não fazem mal para a gente nem para o meio ambiente. Isso deixa o biotijolo ainda mais interessante. Aqui no Brasil, estudantes já testaram fazer biotijolo com bagaço de cana. Isso pode ajudar o agricultor a ganhar um extra e ainda diminuir a poluição das queimadas. Já pensou se cada região criasse sua própria receita de biotijolo? Até criança pode participar. Em feiras de ciências, já tem competição para ver quem faz o tijolo mais forte. Construir com biotijolo está virando uma verdadeira aventura para todas as idades. Os biotijolos dão esperança de um futuro mais limpo e mais bonito. Eles usam menos água, reciclam resíduos e ainda mantêm nosso ar puro. São fortes, seguros e se consertam sozinhos.